Eu te confesso que eu tenho muita dificuldade de olhar para as instituições de maneira geral, de olhar para os políticos, de olhar para a mídia, de olhar para a publicidade, de olhar para as religiões, para as instituições da nossa sociedade e não enxergar nelas de maneira tão arraigada, tão intrínseca, a busca pelo poder. Se você prestar atenção nas pessoas à sua volta, no colega de trabalho, no chefe do departamento, no marido sobre a esposa, nos pais sobre os filhos muitas vezes, a busca pelo poder em graus diferentes está muito presente na vida da maioria das pessoas. A gente vive numa sociedade onde as pessoas se afirmam, se reafirmam, se autoafirmam a partir do poder que tem sobre a outra. Poder de persuasão, poder de manipulação, poder de sedução, poder de aquisição, poder intelectual, poder religioso. De alguma maneira, o poder está muito presente nas relações, nos diálogos, nas aproximações, nos distanciamentos, nas soluções e nos problemas que por conta disso são criados. Os que ficam à margem do poder, ou pelo menos dessa busca, ou pelo menos dessa esfera de controle daqueles que se colocam no centro do poder, esses sofrem e pagam caro pelo fato de andar na contramão ou no contrafluxo do fluxo, muitas vezes construído pelos donos do poder. De um jeito ou de outro, a gente vive com essa perspectiva de poder presente nos apelos comerciais. Se você tiver um ótimo carro, de alguma maneira você seduzirá, de alguma maneira você vai se impor, de alguma maneira você construirá à sua volta uma perspectiva, um olhar, uma imagem que lhe dará poder. O consumo está muito ligado a essa impressão, a essa necessidade, a essa busca na dimensão do homem médio, na dimensão do homem comum, do trabalhador, do classe média, dentro dos seus limites e perspectivas, e sua busca da aquisição do seu poder. O poder não é só daquele que lá de cima com o dedo achata o de baixo, é a busca do político, por exemplo, que você olha e fala, mas esse cara já conseguiu tudo, esse cara tem tudo que é, já tem dinheiro demais, e o que ele está lá ainda? O que um Sarney, por exemplo, está buscando ainda? E outros, né? É poder, é o poder, é um vício, é sentir-se acima dos outros, é achar que ali é o seu lugar de comando, de controle, de manipulação. É muito difícil, e talvez essa seja uma das tarefas e exercícios mais difíceis para todos nós que estamos expostos a essa cultura, é abrirmos mão do poder. Ou pelo menos entendermos o que de fato é poder. Quando você vincula poder a uma ocupação, a um cargo, quando você vincula poder a uma aquisição, a um bem, a um movimento de consumo, a um movimento de manipulação, na verdade você está se tornando escravo. É impressionante, e muitas vezes isso acontece, como o andar angustiado e cego em determinada direção só está projetando a nossa sombra para a direção contrária. E aquele que busca o poder, na mesma medida e na mesma proporção em que pensa que o conquista, está sendo conquistado por ele e, consequentemente, se escravizando pelo poder. Aquele que se sente poderoso, aquele que se sente controlador e manipulador, dono de mentes, formador de opiniões, na realidade se escravizou para projeção daquilo que ele considera como poder. Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu não quero me prolongar. Essa introdução é só para dizer que o verdadeiro poder está vinculado àquele que não se prende e se deixa apreender a objetos, a fetiches, a imagens, a símbolos que lhe remetem à sensação de poder. Poder é você poder passar por tudo isso, pelos apelos do consumo. Poder é você viver numa sociedade que lhe puxa cada vez mais para que o lado de fora cresça em detrimento ao lado de dentro.
Poder é você desviar desses controladores e manipuladores de mente, de alma, de coração. E não se deixar apreender, seja pela via da crítica exagerada, da amargura, da mágoa, como há muita gente que enxerga, que percebe toda a manipulação na sociedade e que se torna um crítico amargurado, dedo em riste, ideológico, sindicalizado, no sentido de estar sempre contra a qualquer movimento natural da sociedade. Esse também é escravo, assim como aquele que se deixa seduzir pelo canto das sereias, do congresso, da publicidade, dos templos, que de maneira mansa e sedutória e interessante apreendem o seu coração e a sua mente. Quando você consegue olhar para tudo isso com imparcialidade e enxergar o que de fato as coisas são, projetando sobre cada movimento a luz da consciência que nasce na sua interioridade, a partir do momento que você se enxerga, se questiona, se revisa, se reconhece, você tem poder. Mas esse poder é considerado pela sociedade, pelas pessoas de maneira geral, como fraqueza. E daí a máxima de que na fraqueza se encontra o poder. Assim como aquele que caminha em direção ao poder projeta sobre ele a sua sombra e sem saber se escraviza, caminhando entre polos e construindo opostos na sua caminhada, indo em direção ao poder, mas deixando-se apreender e se tornando escravo. Aquele que desvia dessa imagem e desse conceito de poder, naturalmente se torna fraco diante dos controladores e manipuladores, pelo menos diante da sua impressão, e naturalmente se liberta dessa apreensão de mentes, de valores, de significados, de conceito, de alma. Se torna livre e, consequentemente, poderoso. Liberte-se desses apelos. Liberte-se desses ganchos, desses gatilhos que são colocados na sua alma para serem disparados no momento em que os donos do poder acharem conveniente. Não esteja preso a valores que estão abaixo da possibilidade de transcender-se, de iluminar-se, de enxergar a vida como ela é e projetar nela a consciência. Que essa seja a sua prioridade e a sua busca. Não estar sobre os outros, não se reafirmar ou se autoafirmar a partir daquilo que você aparenta, do que você compra, do que você tem, do que você veste, do que você fala, da sua superioridade intelectual, da sua superioridade financeira, do que quer que seja. Esteja acima disso. Estando acima disso, aparentemente, para alguns você estará andando abaixo porque você não se apreende. E aí você encontrará o verdadeiro poder. O poder da humildade, o poder da simplicidade, o poder da transcendência, o poder da iluminação, que faz com que você passe no meio do tiroteio, dos ruídos, dos apelos, da pirotecnia, dos gritos, das seduções. Enxergue tudo isso. Não desvie e não alimente em si um espírito exacerbadamente crítico. Discirna com misericórdia, com amor e com intenção de fazer com que os outros também percebam aquilo que você começa a perceber a partir da sua consciência. Não se deixe apreender e viva de verdade o poder da fraqueza, o poder da humildade, o poder da transcendência.